Existe um fenômeno que eu chamo o fim da ressonância. É aquele momento em que você olha para a sua vida e percebe que, embora as peças estejam ainda no lugar, a música parou de tocar. Você habita ainda o mesmo cenário, mas a sua alma já se mudou dali. Muitas vezes o chamado é crise. Na verdade, um descompasso na sua existência. Você cresceu, mas as estruturas ao seu redor continuam do mesmo tamanho. Aí o que acontece? Você tenta se espremer para caber nelas, mas apenas fica desconfortável. É uma violência contra a sua própria natureza. Hoje, eu quero dissecar um pouco o que acontece quando algo perde o sentido. E por que resistimos a esse fim? E é o que gera o verdadeiro colapso. E aí eu chamo isso de o desgaste oculto e a morte da inspiração. O sinal mais claro de que um ciclo terminou não é o conflito, mas sim a apatia. O conflito ainda é vida, ainda é uma tentativa de ajuste. A apatia, ao contrário, é como se fosse o silêncio do deserto. É aquele cansaço crônico que não tem mais relação com o esforço físico, mas com o esforço de sustentar um personagem que você não habita mais. E aí, quando você precisa fazer força para se importar com algo que antes era orgânico, a sua energia vital está sendo drenada para manter uma fachada. E a nossa energia precisa circular. Se ela fica estagnada em uma forma que já cumpriu o seu propósito, ela se torna tóxica. A criatividade seca e o corpo começa a somatizar essa morte em vida, eu diria. É um desgaste interno, mas é o preço que se paga por tentar ressuscitar o que já cumpriu a sua missão. E aí eu tenho que dizer que é preciso maturidade para entender que encerrar um ciclo não é um fracasso, é uma necessidade de sobrevivência da alma. Mas, culturalmente, a gente tem pavor desse vazio. Quando percebemos que algo não faz mais sentido, nossa primeira reação neurótica é tentar preencher esse buraco com outra coisa, outro projeto, outra pessoa, outra distração. Mas a transição real pede que você suporte esse desconforto, de não saber quem você é sem aquele rótulo antigo. A percepção emocional aqui não é sobre sentir-se bem, mas a coragem de se sentir o que é real. É notar que o sentido de urgência desapareceu e foi substituído por uma sensação de atuação. Você se sente que está apenas cumprindo um papel, mas a sua consciência já está começando a despertar. E o próximo passo não é decidir para onde ir, mas admitir onde você não pode ficar mais. Esse vazio não é uma ausência, ele é um espaço necessário para que uma nova estrutura possa eventualmente se formar.
Eu diria que sem o vazio não há criação. E também, mudanças profundas exigem uma espécie de luto por quem fomos. Para que uma nova oitava de consciência se manifeste, a antiga identidade precisa ser desmontada, ressignificada. E aí, esse desmonte dói. E dói muito. Porque mexe na nossa segurança básica e também no nosso senso de pertencimento. Mas o sentido da vida não está na segurança, está no movimento. Quando você para de resistir ao fim de um ciclo, a energia que estava sendo utilizada para segurar essas paredes, onde a gente estava inserido, daquela realidade, volta para o seu centro. E aí, essa energia recuperada vai nutrir o seu próximo passo. A clareza não é um pré-requisito para a decisão, ela é uma consequência da aceitação. No momento em que você admite, isso não me serve mais, a transmutação começa. Você deixa de ser refém das circunstâncias para se tornar o criador da sua própria realidade. Se você se reconhece nesse estado de suspensão, onde o antigo já não pulsa e o novo ainda não se revelou, saiba que esse terreno é o mais fértil da sua existência. Eu chamo isso de um momento do ser em fluxo. Se você está vivendo esse momento de transição ou confusão emocional ou mental, eu tenho uma sugestão. Consulta do meu atendimento Ser em Fluxo. Pode te ajudar a atravessar com mais clareza e dar uma ancoragem nesse processo. Vamos olhar para essas águas e entender para onde elas precisam correr, para que você recupere a sua integridade. Você encontra o link para a consulta na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.